Você quer ser invencível? Então não lute com as coisas sobre as quais você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob o seu poder: a sua vontade, as suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz das suas ideias. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida, e nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle. Eu me chamo Adriana, seja bem-vindo ao canal A Pensadora. Hoje vamos mergulhar na sabedoria do filósofo estoico Epíteto. Como viver uma vida plena, uma vida feliz? Como ser uma pessoa com boas qualidades morais? Para Epíteto, uma vida feliz e uma vida virtuosa são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Se esse conteúdo te fizer refletir, se fizer despertar algo dentro de si, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá! Eu trouxe alguns trechos do livro A Arte de Viver para brindar-nos com a sabedoria estoica de Epíteto. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Pratique com maior zelo a indiferença às condições externas. Pare de aspirar a ser outra coisa além do melhor de você mesmo, porque somente isso está sob o seu controle. Você tem 2 opções básicas: empenhar-se em desenvolver a sua razão, mantendo-se fiel à verdade, ou ansiar por exterioridades. A escolha é sua e de ninguém mais. Você pode aplicar as suas habilidades no trabalho interior ou perder-se nas aparências, o que vale dizer ser uma pessoa plena de sabedoria ou seguir os caminhos comuns aos medíocres. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não estão. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha a sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha bem em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Os outros não poderão feri-lo. Você não fará inimigos ou será prejudicado. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é a sua atitude com relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos o seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser. São aquilo que são. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, e nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas.
Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Quando sofremos reveses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus próprios sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou nós mesmos. Ninguém pode ferir você. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente simplesmente não reagir no momento. Afaste-se da situação. Procure ter uma visão mais ampla. Recomponha-se. Pensar com clareza é vital. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender como pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso, exige treinamento específico. É através da clareza de pensamento que somos capazes de direcionar corretamente a nossa vontade. Manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrermos aos nossos recursos interiores, escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. A boa vida é a vida com serenidade interior. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você ver-se livre do tumulto interior e você deixa de se impacientar com cada coisa que acontece. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância, acossado por preocupações, temores e desconfianças. Inicie de imediato um programa de autodomínio. Sua vontade está sempre sob o seu poder. Nada pode de fato fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque a sua vontade está sempre sob o seu controle. O progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas, como ocupações banais que não merecem a nossa atenção. Não se preocupe com a opinião de outras pessoas a seu respeito, elas estão fascinadas e iludidas pelas aparências. Mantenha-se firme em seu propósito. Só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar coerência à sua vida. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseje que os outros o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. A busca da sabedoria atrai críticas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada e procuram viver de acordo com princípios espirituais devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisto. O mérito pessoal não pode derivar de uma fonte externa. Cresça. Não é importante o que os outros pensam de você. O autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas.
O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração e surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar para o nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as calamidades. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência. Enfrentando as realidades da morte, das enfermidades, das perdas e decepções, você se liberta das ilusões e falsas esperanças e evita pensamentos mesquinhos de inveja. Adapte os seus desejos à realidade. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitarmos esse fato, mais tranquilos seremos. Se é liberdade o que você procura, então não deseje nada e rejeite tudo que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é conseguida. A liberdade não é um direito ou a capacidade de fazer o que se quer. A liberdade vem da compreensão dos limites do nosso próprio poder e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e a inevitabilidade da vida, e ao trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Se, por outro lado, sucumbimos a nossos desejos passageiros por coisas que não estão sob nosso controle, a liberdade está perdida. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos e podemos treinar para ter hábitos melhores. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós, sem nos consultar. Alguns atuaram em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob o nosso controle determinado tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo, ordenado e refinado, que segue leis, em última análise, compreensíveis. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Embora isso não seja sempre aparente, se olharmos apenas para a superfície das coisas, o universo que habitamos é o melhor dos universos. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas serão cada vez mais reveladas em todos os setores da sua vida. Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo norteie a sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não nos sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossas vidas. Nós nos sentimos cheios de força, determinação e segurança. A fidelidade não supõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de se afastar das coisas que não estão sob nosso controle e deixá-las evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Pare de tentar antecipar os acontecimentos ou controlá-los e, em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Confere-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar finalmente toda a sua existência para o bem supremo e a adotar como sua a vontade da natureza.
O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Procure saber, em primeiro lugar, quem você é e do que é capaz. Assim como não se pode criar grandes coisas em um instante, também leva tempo para aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. É bom aceitar desafios. É dessa forma que progredimos para o nível seguinte de desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não é, vai atrofiar o seu verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute o seu e siga-o fielmente. Zele por esse momento. Zele com o maior cuidado e interesse por esse momento. Entregue-se inteiramente às suas particularidades e mostre-se sensível a essa pessoa, a esse desafio, a essa tarefa. Abandone as evasivas. Pare de criar dificuldades desnecessárias para si mesmo. Está na hora de realmente viver, de habitar integralmente a situação em que você se encontra agora. Você não é apenas um espectador desinteressado. Participe, empenhe-se, respeite a sua parceria com a providência e pergunte-se muitas vezes: como posso agir nesse momento ou desempenhar essa tarefa especial de modo que seja aceitável pela vontade divina e coerente com ela? Preste atenção na resposta e entre em ação. Mesmo quando as suas portas estão fechadas e o seu quarto está às escuras, você não se encontra sozinho. A vontade da natureza está dentro de você, da mesma forma que o seu caráter natural. Escute as propostas deles e siga suas instruções. Não se pode criar grandes coisas de uma hora para outra, é preciso tempo. Dê o melhor de si e seja sempre bom. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são os seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você também quer ter? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com os seus ideais. Uma vez tendo determinado quais são os princípios espirituais que você quer seguir à risca, submeta-se a esses princípios como se fossem leis, como se fosse de fato um pecado infringi-los. Por quanto tempo você ainda pode adiar o projeto de se tornar quem você realmente quer ser? O melhor lado do seu caráter não pode mais esperar. Ponha os seus princípios em prática agora. Chega de desculpas e adiamento. Você não é mais uma criança. Quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais feliz será. Quanto mais você esperar, mais será vulnerável à mediocridade, mais sentirá vergonha e arrependimento, porque sabe que é capaz de fazer melhor. Deste minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se. Desligue-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso. Agora. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Sua presença, seu tempo e sua atenção são valiosos. Você é parte dessa mudança que está acontecendo no mundo e juntos podemos criar algo muito maior do que jamais imaginamos. Agora, antes de ir, se esse vídeo te trouxe alguma clareza, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de que há outro vídeo disponível para você agora mesmo aí na tela, que vai te ajudar ainda mais nessa jornada de autoconhecimento. Até a próxima e lembre-se, você é mais poderoso do que jamais te contaram.